O tema hoje é alimentação. Como a gente pode reduzir o uso de água no cultivo do feijão? De que forma o que a gente come pode atrapalhar ou prejudicar o meio ambiente? E ainda, você vai descobrir qual fruta tem uma substância que pode funcionar como corante e conservante naturais para alimentos. Tá na hora de viver ciência. Átomos e inferências, robôs que trabalham sem terno, resíduos postos à venda, vacina contra o cemitério, conforto e freio nas ganas, planeta é mais que hemisférios, ciência mata, ignorância, desvenda olhos e mistérios. Mais água no feijão só se for na panela mesmo, porque na lavoura a proposta desses pesquisadores é reduzir a irrigação e aproveitar melhor a chuva. Como a gente tem muitas áreas extensivas de produção de feijão, o feijão é irrigado principalmente por pivô central, que é um sistema de irrigação que irriga grandes áreas. Quem tem um equipamento de irrigação como aquele, ele irriga praticamente o ano todo. Só que nós temos 3 safras bem definidas de feijão, que é o feijão da época das chuvas, o feijão da seca e o feijão de inverno. Um trabalho, uma simulação que nós fizemos foi que irrigar na chuva o feijoeiro pode ser uma boa. O produtor que não tem sistema de irrigação, ele está vulnerável a uma má distribuição das chuvas. Então, se ficar um intervalo de irrigação muito grande entre uma irrigação e outra, você não mata a planta, mas você reduz a produtividade. E aí o que nós propusemos no nosso estudo de simulação foi, se eu irrigar nesses intervalos grandes de irrigação, a produtividade vai se manter alta, só que eu tenho o custo da irrigação para pagar. Será que compensa? Bom, para a gente fazer essa pesquisa, o primeiro passo é a gente ter um banco de dados, tanto da condição climática como a condição de cultura, como que essa planta se desenvolve. Então a gente tem algumas estações na Embrapa e na UFG que os dados climáticos são coletados diariamente de 1978 até o presente. Então a gente tem mais de 30 anos de dados climáticos sendo coletados. Com essas informações, a gente consegue caracterizar a condição climática de cada região. Em Goiânia, por exemplo, a média é de 1.500 milímetros de chuva por ano. Cada metro quadrado de solo recebe 1.500 litros de água. Mas esse é um valor médio dos últimos 30 anos. Observando mais de perto anos que chovem pouco e anos que chovem muito, a variação vai de 1.000 a 2.200 milímetros por ano. Essa variabilidade cria resultados diferentes de produtividade para a planta. Então a gente tem que avaliar, no ano ruim, quanto que essa planta produz, no ano bom, quanto ela produz, e em média, quanto que o produtor vai estar produzindo naquela condição climática. O segundo passo foi trabalhar com o banco de dados da Embrapa em relação ao crescimento do feijão. Coleta informações de quando que a gente planta, quando que essa planta nasce, como é que ela se desenvolve, quando que ela vai florescer, quando que a gente vai colher ela. Com essas informações, cruzando com as informações de clima e solo, a gente consegue desenvolver equações matemáticas para simular a produtividade que o feijão vai ter em cada ano em função da condição climática. Depois disso, a gente inclui o manejo de irrigação. Bom, fiquei tantos dias sem chuva, vou entrar com uma irrigação. Com essa irrigação, eu consigo calcular qual que é a produtividade do feijão naquele ano, com pouca chuva, com uma chuva média ou com muita chuva. Não é simplesmente a gente falar, começa as chuvas em outubro, termina em março, posso plantar durante esse período sem problemas, que eu vou ter altas produtividades. Não, o banco de dados nos mostra que tem ano que há 15, 20, 25, até um mês de intervalo entre uma irrigação e outra. Isso pode ser catastrófico, né? Pode reduzir drasticamente a produtividade do feijoeiro. E se nós irrigarmos, a gente consegue manter essa produtividade alta. Ter um feijão com a produtividade estável para ser irrigado apenas no período de chuva, não ligando em hipótese alguma no período seco, porque nós vamos estar falando de instalá-lo numa região que não tem água no período seco. Né? Então nós teríamos uma autorização de uso dele apenas no período das chuvas. Mas aí a pergunta que o produtor de imediato nos faria era isso: mas compensa, professor? Eu vou conseguir ter lucro para pagar isso? No período das chuvas, com semeaduras ocorrendo entre outubro e janeiro, a gente observou que quando a gente utiliza irrigação, o produtor tem um ganho médio, então dentro da média histórica, de 550 quilos por hectare ao utilizar essa irrigação. Pela análise que a gente fez, a não utilização da irrigação nesse período de chuvas resulta numa quebra de 34% da produtividade do feijão. Condição média
de 30 anos. Então tem anos que eu não vou ter quebra, porque vai chover bastante, vai ter uma boa distribuição, mas tem anos que essa quebra vai ser maior. Outra coisa importante do uso da irrigação é criar estabilidade de produtividade. Então, enquanto no sequeiro eu tenho a produtividade de 500 até 3.000 quilos por hectare para o feijão, no irrigado esse valor mais baixo, de 500 quilos, não ocorre, porque nesse ano faltou água, eu suplementei com irrigação, eu consigo ter produtividade acima de 1.600 quilos por hectare até 3.000. Com a irrigação eu consigo criar estabilidade, então todo ano o produtor está recebendo uma renda similar. Nós vimos que os 140 seria mais ou menos um valor mínimo de venda da saca para se ter a mesma lucratividade que se tem cultivando feijão no período de seca, tá? Onde se irriga desde a semeadura até a colheita. E na hora de colocar o feijão na mesa, será que tem diferença no preço? E, consequentemente, o preço é mais estável. Então, se eu irrigo, tem estabilidade de produtividade, tem estabilidade de produção, o consumidor final consegue comprar um produto mais acessível, não tendo variações extremas de produtividade. A próxima etapa da pesquisa é levar em conta outras culturas, como soja e milho. Enquanto isso, o que os pesquisadores já defendem é uma mudança de pensamento. Não adianta querer pôr água na lavoura se você não tiver água, né? E nós temos uma competição muito grande no período seco com as cidades. Por que irrigação é sinônimo de colocar água para a planta só no período seco? Por que não irrigar também no período de chuvas? O produtor precisa se conscientizar que, dependendo da cultura, como é o caso do feijão, é possível se adquirir um equipamento de irrigação que é caro para manter a produtividade alta das suas lavouras. E isso motiva muitos produtores que cultivam feijão sem irrigação e que estão em regiões com pouca água nos rios, ou seja, com pouca disponibilidade hídrica. Ele pode, de fato, começar a pensar em adquirir um sistema de irrigação para ser utilizado apenas no período de chuva, que o que motiva o produtor a ter um sistema de irrigação é que ele pensa em 3 safras. Adquirir um pivô central já vem em mente, vou produzir 3 safras por ano, vou produzir várias safras, só que isso só é possível caso ele tenha água na propriedade, que ele tenha direito de uso da água, ou ele constrói uma barragem, ou o manancial que passa na propriedade dele dê condições para isso. Não basta ter água também na propriedade, nós temos que ter energia, tá? Então o Brasil vive hoje não uma crise hídrica, nós temos uma crise de gestão, nós temos que distribuir melhor a água para as pessoas e começar a consumir em época que tem água e diminuir o consumo na época que não tem. Nós temos um problema energético. Então a água geralmente está lá no rio, num ponto baixo do terreno, e nós precisamos trazê-la para o ponto alto. E isso se gasta energia. No próximo bloco a gente fala de saúde planetária, como se alimentar melhor pensando também na sustentabilidade. Já voltamos. Já que estamos falando de alimentação, não poderíamos deixar de vir à Faculdade de Nutrição da UFG. Viemos acompanhar o preparo de um bolo de xixá. Já ouviu falar? Nossa conversa é com a professora Raquel, da Faculdade de Nutrição aqui da Universidade Federal de Goiás. O bolo de xixá já está crescendo aqui no forno. Professora, o que é o xixá, afinal de contas? Ela é uma planta brasileira de ocorrência no Centro-Oeste e no Nordeste, e que o fruto que ela produz, no interior dele, ele tem uma série de sementinhas escuras e que vão trazer no seu interior uma castanha. Você pode usar e consumir torrado, de preferência, que sempre fica melhor, né? E em várias preparações, como nesse bolo que nós estamos preparando. E é um bom exemplo de como a gente pode usar a biodiversidade do nosso espaço, da nossa região, para se alimentar bem e com diversidade, né, professor? Nós desconhecemos grande parte do valor nutricional das nossas plantas. Então, nós temos nas castanhas um potencial nutricional importante, tanto em relação à proteína, quanto em relação à qualidade dos ácidos graxos. Então, você consegue fazer uma manutenção da biodiversidade, né, num mundo em que a gente tem necessidade de produzir tanto alimento pelo tamanho da população, você consegue fazer uma conservação do meio ambiente de uma forma sustentável e utilizando aquele ingrediente como alimento. É um assunto que vem tomando mais espaço, né, professora? Essa questão da gente pensar como é que a gente vai alimentar mais de 7 bilhões de pessoas no planeta sem destruir a natureza, né? A questão de alimentar pensando na sustentabilidade também. Como é que é isso, professora? Conta mais pra gente o que vem sendo pensado pela ciência nesse tema. Hoje o mundo está muito voltado
para um mundo antropocêntrico, onde está tudo direcionado ao que o ser humano está produzindo e a consequência que ele vai ter em relação àquele comportamento que ele teve. Então, todos esses problemas climáticos que a gente tem hoje trazem um problema ambiental enorme em que o mundo já começou a se preocupar com isso. Dentre os fatores que podem auxiliar nisso é justamente essa investigação da nossa biodiversidade. Vários pesquisadores brasileiros estão se aliando não só numa área, mas em todas as áreas para investigar o que tem sido feito, o que pode ser melhorado. E a biodiversidade, ela se enquadra e se encaixa exatamente nessa situação. O que mais que a gente precisa repensar pensando na saúde planetária? Na verdade, quando a gente fala de saúde planetária, o que a gente quer é o bem-estar da população. Então, nós precisamos de buscar situações, avaliar o estado de saúde da população, e esse estado de saúde ele não inclui só alimentação, ele inclui prática de atividade física, ele inclui as doenças não transmissíveis, que são consequência de um estilo de vida, de estresse, de uma série de coisas. Então eu preciso de profissionais de todas as áreas, todo mundo pensando em estratégias para criar um bem-estar para a população. Na área, por exemplo, de humanas e de área econômica e a área agronômica, se estuda muito o impacto ambiental do que a gente produz de alimentos. Então, a agricultura, que impacta? Qual é a quantidade de carbono que se produz para fazer 20 quilos de arroz, por exemplo? Qual é a quantidade de carbono que é consumida para se produzir 1 quilo de carne? Então, nós temos de pensar estratégias onde todos tenham acesso a um alimento e um alimento saudável. E isso passa pela redução de alguns processados que não são saudáveis, com o uso de tecnologia, mas nada que seja tão drástico para o organismo, e aí isso passa pela questão do sal e do açúcar, para tentar melhorar a qualidade alimentar da população. Esse é um exemplo, professora, de uma receita feita com um fruto típico do Cerrado e do Nordeste, não é isso? Ele ocorre no Cerrado e no Nordeste. E faz parte, inclusive, de uma pesquisa aqui da Universidade Federal de Goiás. Está no livro de receitas. Sabores e Aromas, Biodiversidade Brasileira, Sabores e Aromas, que foi um projeto que a gente desenvolveu junto com o Ministério do Meio Ambiente, e ele foi um projeto mundial. Ele aconteceu em 4 países do mundo de grande biodiversidade, que foram o Quênia, o Sri Lanka, a Turquia e o Brasil. E cada um desses países usou uma estratégia específica para identificar como que as nossas plantas nativas elas podem ser inseridas no hábito alimentar da população de novo, numa perspectiva de resgatar a biodiversidade e produzir alimento para a população. Quer dizer que o projeto é um prato cheio para a gente reaprender a usar. Sim, e aí como reaprender? Desenvolvendo receitas. Então, no Brasil foram desenvolvidas 334 receitas para poder descobrir novas alternativas. Professora, a sensação é que a gente está correndo contra o tempo, porque a gente precisa agir para ontem, para a preservação do planeta e para alimentar todo mundo, né? Claro. O que a gente, para além da ciência, cada um pode fazer na sua casa em questão alimentar, principalmente para a gente ajudar nesse sentido? Bom, quando a gente trata de alimentos, uma das questões essenciais é a redução do desperdício. Se eu tenho, por exemplo, uma banana, existe estratégia, existe possibilidade de você comer todo o fruto, casca, fruto, polpa, de diferentes formas de consumo, comer mais alimentos naturais, produzir e comprar aquilo que efetivamente você vai consumir. Ficar atento ao que realmente é uma escolha saudável e não entrar em alguns modismos ou algumas questões radicais de alimentação que às vezes se apresentam nas redes sociais e uma série de coisas, mas procurar informações que realmente tenham um cunho real e que realmente tragam essa segurança alimentar e nutricional, essa qualidade alimentar. E na casa de cada um você efetivamente consumir o que você precisa. Se cada um fizer a sua parte, eu acho que dá tempo da gente recuperar isso para a geração dos nossos filhos, nossos netos. Meu nome é Aline Martins de Carvalho, eu sou doutora em Nutrição e Saúde Pública e coordenadora do Núcleo de Extensão da USP Sustentária.
O Sustentária ele tem o objetivo de promover uma alimentação saudável e sustentável para a população brasileira. E a gente considera uma alimentação sustentável aquela que tem um impacto positivo na vida das pessoas e do planeta. E a gente faz isso através de 4 pilares de atuação, que são a redução do consumo de carne vermelha e processada, o aumento do consumo de frutas, verduras e legumes, a redução do consumo de alimentos ricos em açúcar, sal e gordura saturada e o incentivo a alimentos que têm um baixo impacto no meio ambiente. A partir daí, a gente desenvolve diversos materiais educativos, livros, receitas, que estão distribuídos gratuitamente no nosso site sustentaria.com.br. E a partir de 2020, a gente fez uma parceria com a UFG, através da professora Raquel Santiago, para trazer o Sustentária aqui na região Centro-Oeste, e ela vai nos ajudar a desenvolver esses materiais aqui também. O que é muito importante, uma vez que a região Centro-Oeste é a que mais consome carne no Brasil. E a carne ela é o alimento que tem o maior impacto ambiental na nossa dieta. Então, acho que com isso a gente vai poder ajudar a população brasileira a ter um impacto positivo tanto na sua saúde quanto no meio ambiente. No próximo bloco a gente conta o que é que pesquisadores estão extraindo da casca da jabuticaba, que pode ser usado na indústria. Tem ainda o casulo de ideias. Não sai daí! Na indústria de alimentos são usados alguns compostos chamados de antioxidantes. Basicamente, a função deles é aumentar o tempo de validade dos alimentos, mas em geral eles são artificiais. No entanto, pesquisadores da UFG, da Escola de Agronomia e do Instituto de Ciências Biológicas identificaram uma forma de extrair um desses bioativos de maneira mais natural, a partir de uma fruta. E a gente te conta agora. Bruna, eu queria que você explicasse pra gente o que são os antioxidantes. Então, esses compostos antioxidantes, eles conseguem inibir ou então diminuir as alterações oxidativas, tanto nos alimentos quanto no nosso corpo também. Então, tem essas duas funcionalidades. Quando a gente adiciona um antioxidante no alimento, a gente vai evitar que algumas reações químicas aconteçam ali, principalmente reações de oxidação. Sabe quando um produto que é muito rico em lipídio dá aquele sabor de ranço? É que acontece uma reação de oxidação, a rancificação, e com o antioxidante ali presente, a gente consegue inibir e retardar essa oxidação. E hoje, em geral, esses antioxidantes são artificiais? Sim, a maioria deles são artificiais. Isso pode ser prejudicial? Alguns deles sim, principalmente quando a gente vai para a parte dos corantes, né? Porque além de ser um antioxidante, esse composto que a gente pesquisa também é um corante. E os corantes artificiais, eles têm um risco para a saúde humana. Então, um natural seria uma alternativa bastante interessante para o uso. E a Bruna encontrou uma alternativa mais natural para extrair esse composto da casca da jabuticaba, não é isso, Bruna? Exatamente. Esse composto que a gente está estudando, ele é encontrado de forma natural na casca da jabuticaba e além de ser um antioxidante, ele também é um pigmento. É o que dá a coloração roxa para a casca da jabuticaba. O nome desse pigmento é antocianina. Ele está em outros alimentos, como uva, repolho, açaí e amora. Na pesquisa foi usada a jabuticaba porque Goiás é um forte produtor da fruta. A maioria das frutas que tem essa tonalidade de roxo, vermelho, possui esse pigmento. Ele se apresenta ali de forma natural porque é um mecanismo de defesa da própria fruta, da própria planta, que vai produzir esses compostos como forma de defesa. A gente poderia aplicar em produtos lácteos, como iogurtes, queijo, algum leite fermentado e principalmente para alimentos com apelo para o público infantil, já que a cor é um atrativo muito interessante nesses alimentos. Então, em gomas, balinha, bolo, biscoito, tudo isso daria para a gente aplicar. Ele consegue colorir o alimento e com diferentes escalas de pH, se for um alimento mais ácido
ou um pouco menos ácido, essa cor também pode alterar, pode variar do roxo para o rosa, para o mais vermelho. Tem essa escala de variação das cores. Só de ver aqui no laboratório já é bonito, imagina no alimento, né? E Bruna, como é que é o processo? Como é que da jabuticaba que está lá no pé a gente consegue extrair esse bioativo? Bom, a jabuticaba, então, a principal parte dela que é consumida é a polpa, né? E aí a gente tem esse resíduo, que é a casca e a semente. Então, quando a gente vai processar a jabuticaba industrialmente, a gente retira a polpa e sobra a casca e a semente. Disso a gente traz o material aqui para a UFG, separa a casca da semente e aí com a casca a gente tritura ela para ficar em partículas menores e consegue extrair esse composto. Esse processo leva muito tempo? Não, ele pode levar em torno de umas 12 horas. E Bruna, nesse processo todo, desde a jabuticaba no pé até chegar ao extrato, ao pozinho, né, final, digamos assim, a gente não corre o risco de perder esses bioativos ou a coloração? Esses bioativos, eles são termosensíveis e também a própria luz, o próprio oxigênio pode iniciar o processo de degradação desse antioxidante, desse pigmento. Então, alguns cuidados devem ser tomados durante o processo. Exposição à luz, exposição a altas temperaturas, isso não pode ocorrer. Então, o processo é todo monitorado, até mesmo o tempo de processo tem que ser monitorado para a gente não ter nenhum risco de perda. Não tem alteração do sabor do alimento com esse extrato aqui? Não, o extrato em si, depois que passa por todo o processo, ele sobe um sabor residual muito baixo e como a gente aplicaria bem pouco no alimento, não iria sobressair esse sabor. Daria pra gente aplicar isso na indústria em grande escala? Sim, daria porque é um resíduo que seria jogado fora, né? Então, além de tudo, ainda é um aproveitamento do alimento aí pra gente diminuir aí essa geração de resíduos na indústria. E é mais saudável do que o que a gente usa hoje? É bem mais saudável do que os corantes artificiais. Resumindo, é bom para o meio ambiente porque reaproveita a casca e é bom para a gente também, para a saúde. Isso mesmo. Queria que para fechar você falasse da importância para você do investimento na ciência e na pesquisa, você como uma pesquisadora, e da importância desse investimento para a gente chegar a resultados como esse. Bom, a pesquisa a gente demanda de material, de mão de obra, de tempo. Então, sem o investimento, a gente não consegue prosseguir de forma adequada. Nós precisamos de equipamentos, análises, algumas são bem caras. Para descobrir esses compostos e conseguir caracterizá-los, a gente precisa de um investimento para seguir em frente. O Casulo de Ideias hoje é com o Kenzio. A gente bateu um papo sobre alimentação. Olha só. Oi, meu nome é Kenzie e eu tenho 9 anos. O que você gosta de comer? Macarrão. Banana. Você gosta de comer banana? Gosto. O que você faz com a casca da banana? Eu tiro e jogo fora. Você acha que a gente consegue aproveitar a casca para comer ela? Não. Nem se fizer uma receitinha assim? Aí eu acho que dá. Você gosta de feijão? Gosto. É? De onde que vem o feijão que a gente come? Não sei. Você já foi no mercado e comprou o feijão? Já. No saquinho? Já. Onde que ele é feito? Na plantação. O que precisa para produzir alimento, como o feijão, por exemplo? Para plantar a comida lá, o que será que a gente precisa? Da semente. Da semente, o que mais? Tem que ter a terra. A terra, adubo também. Jogar água também, né? Como é que faz quando não chove para ter água na plantação? A gente tem que jogar água. Será que não é desperdício de água? Não gasta muita água para fazer isso? Gasta. Mas ao mesmo tempo precisa produzir comida. E aí, hein? Como é que faz? Você sabe quantas pessoas existem no mundo? Não. Chuta. 1 milhão e tanto. Olha, são 7 bilhões de pessoas. Muita gente, né? Mais de 7 bilhões, na verdade. E como que faz para
fazer comida para esse tanto de gente? As pessoas podem até desmatar, mas depois elas têm que devolver a plantação no mesmo lugar que ela desmatou. O Viver Ciência de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e continue acompanhando a gente. Até a próxima!